grande honra termos connosco o Sr. Professor Adriano Moreira, por ser uma figura extremamente conhecida da nossa comunidade nacional, tanto em Portugal, por ser a figura de um pensador, de um homem com uma experiência de vida já, felizmente, muito longa, e por se dignar, inclusivamente, a aceitar este convite de vir falar-nos neste âmbito do simpósio do Clero de Portugal. É evidente que fazer a apresentação do Sr. Professor Adriano Moreira seria uma coisa muito longa se quiséssemos fazê-la de uma forma minimamente razoável. Vou simplesmente fazer alusão a alguns poucos dados dos muitos que poderíamos recolher. Nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, e, portanto, é um homem que vem do Norte. Licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa, em 1944, e depois doutorou-se na Universidade Complutense de Madrid e também no Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Encontram-se muitas formas de o definir, porque são muitas as facetas. Num dos lugares onde alguém procurou defini-lo, encontrei lá as seguintes palavras: estadista, político, deputado, advogado, jurisconsulto, internacionalista, politólogo, sociólogo, professor. Podíamos acrescentar, com certeza, outras facetas que penso que correspondem exatamente à sua multifacetada personalidade. Depois, há outros dados que eu gostaria ainda de acrescentar. O seu percurso, por assim dizer, político, foi membro da delegação portuguesa da ONU de 57 a 59, subsecretário de Estado da Administração Ultramarina de 60 a 61, ministro do Ultramar entre 61 e 63, foi presidente do CDS uma vez, enfim, entre 86 e 88, depois penso de uma forma interina entre 91 e 92, depois foi deputado de 79 a 91 e vice-presidente da Assembleia da República de 91 a 95. É evidente que uma das facetas que mais o caracteriza, com certeza, que é de professor, portanto, ter lecionado e continuar ainda a lecionar em alguns cursos de doutoramento. Lecionou no Instituto Superior Naval de Guerra, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Universidade Aberta, na Universidade Técnica de Lisboa e ainda permanece, então, na Universidade Católica Portuguesa. Recebeu doutoramentos honoris causa em muitas universidades, em Portugal, no Brasil e em Cabo Verde. E depois faz parte de uma lista imensa de academias, das quais destaco a Brasileira de Letras, da Academia Pernambucana de Letras, da Academia Internacional de Direito e de Economia de São Paulo, da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia da Marinha, da Academia de Ciências Morais e Políticas de Madrid, da Academia Portuguesa de História. As condecorações, tentei contá-las, penso que à volta de 15, daquelas mais altas condecorações do Estado português e não só português. E depois as publicações, com certeza, cujo elenco me escuso de apresentar aqui, são muitas e, sobretudo, nestas duas áreas da política e das relações internacionais. E hoje convidámos o Sr. Professor Adriano Moreira para vir falar de um tema um pouco, talvez, diferente de tudo isto, mas com certeza que também tem a ver com tudo isto que tem sido e que é a sua vida. Bartolomeu dos Mártires e o Papa Francisco, pastores de paixão. E é com muito gosto que estamos disponíveis para ouvir, Sr. Professor. Quero começar por agradecer a honra que me deram o convite de vir hoje aqui e, sobretudo, a apresentação que fez de mim com tanta generosidade. Muito obrigado. E, além disso, devo dizer que eu escrevi um texto, em geral, depois esqueço-me e não leio o texto, mas hoje fui aqui recebendo umas pequenas lições
a respeito do uso da palavra. E lembro-me que eu tive um professor Rocha Saraiva, que eu acho que foi o único professor que eu tive. O resto deram muitas vezes aulas, mas o professor foi o Rocha Saraiva. E o Rocha Saraiva só dava meia hora de aulas. Meia hora. E eu ouvi falar da meia hora. Eu próprio perguntei-lhe uma vez ao Sr. Professor, a gente gosta tanto das suas aulas, e o Sr. Doutor só dá meia hora de aulas. Ao meu filho, o que não se explica em meia hora é inexplicável. Eu lembrei-me disso e fiquei com a impressão, mas era impossível, que ele tivesse sido aluno do professor Rocha Saraiva. Mas queria, antes de começar, eu não sei se não abandonarei o texto no meio desta conversa, também por causa da importância que aqui foi sublinhada e das regras que deviam ser observadas sobre a organização da homilia e aquele conselho de leia só o resumo, eu devo dizer que todo este texto é inspirado pela convicção de que aquele diálogo sobre a moeda em que Cristo disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele distribuiu as armas. E nós estamos numa época em que essas armas estão em exercício. É o poder da palavra contra a palavra do poder. Isto é o que caracteriza a nossa circunstância que estamos a viver. E por isso este interesse sobre o poder da palavra é cada vez mais importante neste momento, porque a palavra do poder nem sequer denuncia as suas fontes neste momento. Esses poderes que hoje comandam a desorganização em que nós vivemos, a maior parte são desconhecidos, não são identificados. Aquilo que eu costumo usar como síntese para os meus alunos, ainda hoje, da Universidade Católica, quando me perguntam, como ainda não há muito tempo, a Comissão de Avaliação do Ensino, que agora nós temos, caríssima, que também fui servir de testemunha da Católica, e perguntaram-me, o presidente da Comissão perguntou-me: o que é que o senhor ensina? E eu disse: olha, uma coisa que não existe, ordem internacional, imagine. Eu andei a ensinar. Ora bem, saltando um pouco o texto, porque acho que o texto fica. Porque é que eu tenho esta conclusão e ligo tanta importância a estas regras em que muitas vezes enuncio que uso o poder da palavra contra a palavra de poder, que é assim que está todas as coisas. Nós estamos numa época que é completamente marcada pela falta de autenticidade. Quer dizer, em que as afirmações, os valores de grande parte dos órgãos que nós supomos que são responsáveis pela governação dizem uma coisa e fazem outra. É esta simples falta de coerência entre os programas anunciados e as práticas que se seguem, a que eu chamo a falta de autenticidade. E também é uma época em que andamos esquecidos de que a sociedade civil não é composta só de indivíduos.
é de indivíduos e de instituições. E se os indivíduos têm que cuidar da autenticidade do seu comportamento, as instituições devem ter a capacidade de examinar a medida em que, porventura, se afastaram da autenticidade. Esta é uma das circunstâncias mais graves em que nós vivemos. Vou-lhe dar alguns exemplos para sublinhar a importância que eu atribuo a esta situação em que nos encontramos. Lembram-se que a nossa civilização ocidental, democrática, tem como documentos fundamentais dos Césares a Declaração da Igualdade de Direitos de Filadélfia e a coisa francesa. E a de Filadélfia lá tinha aquelas palavras escritas no bronze da história do Jefferson: todos os homens nascem livres e iguais e com direito igual à felicidade, vírgula, com exceção dos nativos, dos escravos, dos trabalhadores, das mulheres, dos que não pagam imposto. E até hoje, o apagar das vírgulas tem trazido dificuldades, sacrifícios tremendos à nossa organização, quer dos Estados, quer da vida internacional. Naturalmente, quando nós damos por isto, ocorre-nos que o poder da palavra tem de desafiar a palavra do poder. Depois, quando nós tivemos várias guerras, não vamos perder tempo a enumerá-las, porque senão esgoto o tempo da migração, mas tivemos na mesma geração que é a minha, duas grandes guerras que hoje se chamam mundiais, porque as coisas vão se alargando. A guerra de 14-18 começou-se a chamar apenas Grande Guerra. Só se passou a chamar Guerra Mundial depois da Guerra de 39-45. E talvez tenham reparado que nos últimos meses a publicação de livros sobre a Primeira Guerra Mundial, onde se estuda a complexidade diplomática que antecedeu a guerra, é enorme. E eu tenho ao cuidado de meditar um pouco sobre por que razão este tema anda a ser tão estudado. E o motivo que me ocorreu e que julgo que é o que explica, a não ver se percebem porque é que no mundo que cada vez tinha mais interligações, que tinha aparelhos diplomáticos tão complexos, foi preciso um incidente tão simples para desencadear a guerra mundial: mataram um príncipe, que é uma coisa vulgaríssima desde a morte do César. De tempos em tempos, o Ocidente mata um príncipe. E nós estamos a aprender com estas publicações que um simples incidente nas circunstâncias em que estamos a viver pode desencadear conflitos cuja dimensão e preço é incalculável. Designadamente porque o aperfeiçoamento dos meios de combate é orientado, designadamente nos Estados Unidos, por um conceito que enunciam em curtas palavras: zero mortos. Zero mortos quer dizer, em combates em que entrarem americanos, não podem morrer americanos. Simplesmente, eu julgo que o que nos ameaça é que a crueldade vai aumentar. E vai aumentar
porque desaparece o confronto de um homem com outro homem. Desaparece a circunstância em que o militar vê ruir a cidade que ele próprio está a bombardear. Agora ele ficará na Califórnia, instalado perante o computador, e provavelmente o comandante-chefe diz-lhe: olha que são horas. Ele carrega no botão, arrasa o objetivo rigorosamente determinado e repara que são horas de almoçar. E aquele confronto com os efeitos do ato praticado não fica marcado naquele homem. Eu convivo com frequência com os nossos combatentes da África. Eu conheci a vida difícil que eles tiveram de viver. Mas eles ainda viveram o encontro de homem a homem. Não conheço nenhum que tenha ficado igual. E é por isso que, quando nós hoje estudamos o que foi as destruições da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, escusamos estar tranquilos a respeito da possibilidade da crueldade vir a aumentar. E por isso, neste momento, há na ordem mundial uma questão que é terrível. É que nós temos órgãos formais estabelecidos em tratados e os centros de poder previstos nesses tratados, muitos deles estão como que em pousio, e os centros que efetivamente dominam a vida internacional são ignorados e não identificados. Eu chamo-lhes a atenção, por exemplo, ao seguinte: todo o nosso Ocidente, e neste momento parece que já também os emergentes estão a sofrer a famosa crise económica e financeira, e apesar do Papa Francisco ter dito que esta economia mata, os senhores não viram convocar o Conselho Económico e Social até hoje. E o Conselho Económico e Social, que vem da Carta das Nações Unidas, é obrigado a comunicar, ele não toma decisões obrigatórias, mas a comunicar ao Conselho de Segurança os riscos que estão a ser emergentes da situação económica e financeira em que nós nos encontramos. E quem é que comanda esse movimento de capitais? G7, G18, G20, a mim já me parecem G2 mais 18, mas não há nenhum tratado a organizar esse grupo. E ele tem um poder extraordinário em relação ao mundo. Por outro lado, eu, por contar, dizia que o general Eisenhower, o único, salvo erro, o único general de 5 estrelas dos Estados Unidos, que foi o comandante-chefe da libertação da Europa, presidente dos Estados Unidos, no seu farewell address, aquele discurso que o presidente dos Estados Unidos, quando se despede, costuma dirigir aos seus cidadãos para lhes dizer a situação em que ele deixou o país, ele tem esta frase: governei um complexo militar industrial que não consegui dominar. Foi o que ele disse. E eu lembrei-me de ir ver a frase quando vi as últimas estatísticas do Observatório francês sobre a situação de paz e da guerra. Neste momento,
estão a combater, pelo menos, segundo a estatística, 300 mil crianças. E é evidente que não são elas que compram e pagam as armas. Nós sabemos que essas armas são vendidas pelos complexos militares industriais que o Presidente Eisenhower governou e não conseguiu dominar. Desde o Cabo até ao Cairo e depois no Oriente Médio, aquilo que os analistas hoje nos dizem, numa síntese abreviada, é esta: guerra em toda a parte. É isto que está efetivamente a acontecer. Ora, esta circunstância muito se deve ao avanço, em primeiro lugar, da ciência e da técnica, acho eu, à margem de uma definição de valores que a oriente. Eu, por exemplo, tenho a certeza que há economistas aqui, eu peço desculpa de estar a meter nessa ciência exata, porque eu só pratiquei ciências que não conseguem ser exatas. E nós, ocidentais, se formos ler os discursos que no século XIX orientaram os países para terem colónias, designadamente os franceses, eles são claros em dizer que vão saber das matérias-primas, vão saber das energias não renováveis e um mercado dos produtos acabados. E já agora ensinar as luzes. Eu imagino que eles queriam ensinar o silogismo, iam ensinar a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. É claro que nós também não fomos isentos disso, porque o relatório da viagem de Vasco da Gama, com o autor, como sabem, desconhecido, explica que quando chegaram ao Calicut, perguntaram lá da praia: ó diacho, o que é que vieram cá fazer? E eles disseram: vieram saber de cristãos e de pimenta. Ora, os nossos ocidentais, quando tiveram o movimento da descolonização, têm muita matemática para a ciência exata da economia, mas eu nunca vi discutirem que perderam as matérias-primas pelo preço que entendiam, que perderam a força de trabalho com os salários que estabeleciam e que não eram propriamente confessáveis, perderam isso, e que deixaram esses territórios sem nenhuma espécie de herança democrática. Quem dominava esses impérios era a Frente Marítima Atlântica da Europa. A Holanda, a Bélgica, a França, a Inglaterra, Portugal, a Itália. Naturalmente nós tínhamos a doutrina dos direitos do homem, líamos o Jefferson, líamos a Declaração da Revolução Francesa, íamos ao Montesquieu dividir os poderes, não conseguíamos resolver quem é que guarda os guardas, mas em todo caso fazíamos uma divisão que enfraquecia a intervenção do poder absoluto. Mas quando se chegava às colónias, quer o representante da soberania se chamasse vice-rei, quer se chamasse governador, quer se chamasse alto comissário, ele tinha todos os poderes, o legislativo, o executivo e até o judicial, porque as sentenças administrativas em geral exigiam a homologação de quem governa. O resultado é que nós deixámos esse mundo à procura daquilo que é a causa da identidade dos povos. Creio que os portugueses estão muito indicados para perceberem isso. Nós somos uma mistura, nativos. Imagino que os romanos devem ter arrebanhado pelo caminho alguns que não eram romanos,
porque a indústria doméstica de produzir meninos não chega para tanta divisão que eles espalharam pela Europa. Depois tivemos os holandeses, os vândalos, os suevos, os muçulmanos, os escravos africanos, e conseguimos sentar-nos aqui a dizer que somos portugueses. Qual é o cimento que faz isto? A minha impressão é que é a comunhão de afetos. A comunhão de afetos é fundamental para a unidade. O que é que está a acontecer no próprio Ocidente? Estão a nascer as pequenas pátrias que desfazem a unidade dos países. O exemplo é a Espanha. A Inglaterra é outro exemplo. A Checoslováquia foi dos primeiros. A Bélgica é outro exemplo. Porque o desamor europeu aumentou. E aumentou pelos sacrifícios que tem exigido. Aumentou porque não tem conceito estratégico. Os senhores não conseguem um líder europeu que tenha enunciado um conceito estratégico. E quando eu olho para esta transição para o século em que estamos, lembro-me dos homens que fundaram a União e que todos eles eram democratas cristãos. O da França tinha vivido a Primeira Guerra neste drama, nasceu na Alsácia, foi mobilizado para o exército alemão, o que este homem deve ter sofrido. Depois sofreu a Segunda Guerra. O Adenauer viveu sempre no fio da navalha. Conseguiu aquele ato notável que foi morrer na cama, sempre oposto ao regime nazista. O italiano foi o mais jovem deputado do Parlamento Austro-Húngaro. Porquê? Porque o seu território era italiano, mas estava subordinado ao Império Austro-Húngaro. Estes homens deram um exemplo que a Igreja precisa de sublinhar. Estes homens foram tocados pela santidade. Porque estes homens não colheram da sua experiência dolorosa qualquer sentimento de retaliação. Dizem, vamos juntar-nos, vamos perdoar, vamos entender-nos, vamos salvar a Europa. Vamos pôr acima de tudo a comunidade de afetos. E conseguiram. Onde é que estão os estadistas hoje que governam a Europa e que governam o nosso Ocidente, que tenham essa voz encantatória que eles tiveram para nos conduzir no fim da guerra? Nós estamos privados disso. E como estamos privados disso, estamos a aprender uma terrível lição. É que a memória dos povos é superior ao valor dos tratados. E dou-lhe um exemplo. A guerra de 14-18 trouxe um grande princípio americano, do presidente Wilson. Cada povo tem o direito de escolher o seu governo e ser independente. Só que ele com isso destruiu o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e até o Império Turco. E quando foi a Segunda Guerra, também veio o grande princípio. Vamos fazer a descolonização, mas essa descolonização deu pela assente que o mundo todo ia ficar subordinado à Carta das Nações. Só que há uma coisa que não pode ser escondida. A Carta foi escrita só para ocidentais. A Declaração de Direitos foi escrita só para ocidentais. Eu considero isso uma das minhas quedas no mundo. Quando eu fui delegado às Nações Unidas, aquilo que houve de mais enriquecedor para o meu espírito e de mais orientador foi ter assistido a um acontecimento que eu julgo que é o único na história da humanidade. É que todas as áreas culturais apareceram falando livremente
aos seus vizinhos e lendo, com sentidos diferentes, os textos que eram só escritos para ocidentais. Eu dou-lhe um exemplo, ou dois. A Declaração de Direitos diz que a propriedade é um direito fundamental. Os Estados Unidos assinaram logo e a Rússia também. Não creio que estivessem a pensar que estavam a assinar a mesma coisa. Também a Declaração de Direitos é a primeira que diz que a família é a célula fundamental da sociedade. Não creio que os cristãos estivessem a dizer a mesma coisa que estavam a dizer os muçulmanos. O que significa que nós abrimos caminho à falta de autenticidade. Porque todos assinaram um programa e a maior parte não o ia cumprir. A situação onde estamos, neste momento, é que, sendo os membros das Nações Unidas à volta de 148 ou 150, mais de metade não tem sequer capacidade para responder aos desafios da natureza. Tsunamis, inundações, terremotos, epidemias. Eles não podem fazer isso. A eles aplica-se o conceito que eu li num dos vários ensaios que vou lendo. O conceito não é meu. É que os pobres morrem mais cedo. Os países pobres, de maneira geral, morrem mais cedo. Esta é a situação em que nós nos encontramos. E por isso, a minha conclusão mais pessimista, ainda não excedi os tais 20 minutos, a minha conclusão mais pessimista, do ponto de vista dos cristãos, nós consentimos em que o credo dos valores fosse substituído pelo credo do mercado, sem limitações, sem uma ética que orgulhe. E foi preciso aparecer um Papa chamado Francisco que disse: esta política mata. Foi a única voz que se atreveu a dizer isto. Esta política mata. E eu não tenho dúvidas de que, com esta simplicidade, ele chamou a atenção para aquilo que é sempre mais difícil, que é ver a evidência. A evidência é a coisa mais difícil de ver. E ele sempre, com toda a simplicidade, disse isso. Esta economia mata. Nós próprios, porque temos aquela ciência exata, que é a economia, também encontramos a Europa subordinada à ideia que só há um caminho único. Bom, eu lembro-me sempre do Popper, que avisou os poetas que não dá sempre aí a dizer que os cisnes são sempre brancos, que é bonito, é simbólico, porque de vez em quando aparece um cisne preto e nós já não podemos dizer que os cisnes são todos brancos. Neste momento, definitivamente os cisnes não são todos brancos. Os conflitos estão em toda a parte. Isto faz um enorme desafio àquilo que lhes disse no princípio. A resposta de Cristo na história da moeda é que é preciso usar o poder da palavra contra a palavra dos poderes. Não podemos transigir nisso. Mas para isso também devemos acolher com resignação, humildade e vontade de cooperar a revisão da própria situação da Igreja. Reconhecer os defeitos, reconhecer as omissões, reconhecer as desatenções, como o Papa Francisco também tenta fazer, porque é com a autenticidade que a palavra tem força. A força do poder da palavra contra a palavra do poder vem da autenticidade da palavra que se está a usar. Eu reparei que fizeram algumas críticas à maneira como eu tenho de intervir,
mas eu digo-lhes que é de uma eficácia algumas vezes extraordinária. Vou-lhes recordar duas intervenções dele ocasionais. Uma vez perguntaram porque é que eu tinha acabado com o Papa Mobile. E ele disse: eu não posso abençoar o povo dentro de uma lata de sardinhas. Bom, ele com isto imediatamente recebeu muita simpatia. Mas houve outro jornalista, aliás judeu, amigo dele, que lhe perguntou: o senhor não tem medo de andar sem segurança nenhuma? Fazem um atentado, o senhor vai ser vítima do atentado. E ele disse: com a minha idade, quanto é que eu perco? Ora bem, é esta atitude simples, mas de dádiva total, que o torna importantíssimo na nossa época. E, sobretudo, porque nós temos que admitir que o movimento racionalista científico está a ganhar, está a vencer os responsáveis pelos valores. A batalha da força da palavra contra a palavra da força está, mesmo no mundo ocidental, a ser diminuída. O que é curioso é que, pela minha impressão, as estatísticas demonstram que o apelo à transcendência aumenta, porque se multiplicam as pequenas organizações, os profetas que aparecem, etc., multiplicam-se por toda a parte. E provavelmente nós faríamos bem em comparar a experiência dos dois grandes papas que me aconteceram na minha vida, João Paulo I e o Papa Francisco. Porque ninguém é indiferente ao ambiente em que nasce, é o ambiente que vive. E o João Paulo I, o João Paulo II, teve que enfrentar aquela grande divisão que nós tínhamos no mundo entre a democracia de um lado, com vários significados, é claro, e do outro lado o regime soviético. Ele foi educado nesse meio, ele armou-se contra esse meio, ele usou o poder da palavra, ele ousou aceitar o risco, o muro caiu. Deve ser grande parte dele. Mas este Papa experimentou outra experiência. Ele viveu a América Latina. Ele conheceu aquilo que foi o grande livro do José Montel, A Geografia da Fome. Ele conheceu os governos tirânicos, torcionários. Ele próprio teve que intervir muitas vezes para atenuar essa situação. Ele viveu no sentido de perceber que aquilo que é a realidade ocidental, que quis transferir para o Ocidente americano, mas que não transferiu para o resto do mundo, que é ter uma nação, estava muito substituído pela simples exclamação que se traduziu nestas palavras: deixa passar o meu povo. A ideia de povo não é necessariamente a ideia de nação. A submissão, a recusa de direitos, a escravatura terrível, tudo isso exige: deixem passar o meu povo. Não dizem necessariamente: deixem passar a minha nação. Bom, e isto explica que a tal falta de uma herança democrática no mundo que nós ocidentais dominamos facilita que a luta entre deixem passar o meu povo, que era contra o colonizador, se transforme dentro do território pela luta entre a diversidade étnica que cada um desses territórios tinha. É a situação em que estamos. E aquilo que, volto a repetir, mais me impressiona nos analistas de hoje é guerra em toda a parte.
Antes de terminar, queria dizer o seguinte: não está cá o meu bispo? Está ali, ele sabe isto que eu vou dizer, que é o seguinte: eu acho que a grande luta do poder da palavra contra a palavra do poder é repor o credo dos valores, onde se instalou apenas o credo do mercado, sem regras. E lembro-me, constantemente, não apenas de algumas pessoas notáveis que eu conheci e que me influenciaram profundamente, como foi Dom Sebastião, Bispo da Beira, para mim foi um inspirador de grande importância na minha vida, que um homem que foi um dos primeiros secretários-gerais das Nações Unidas, Hammarskjöld, esse homem organizou nas Nações Unidas, o tempo que eu por lá andei e existia, uma pequena sala vazia, como se fosse este palco, com bancos de madeira à volta, uma pedra de mármore, como se fosse um altar, uma luz que incidia, e dizia assim na porta: sala para a reflexão de todas as religiões. E por isso a mim me tem ocorrido que esta luta do poder da palavra contra a palavra do poder, que pôs Cristo diante do César, precisava que o Conselho de Segurança tivesse um Cristo ao lado, podia chamar-se Conselho das Religiões. Este Conselho das Religiões é fundamental, a meu ver. E eu tive o atrevimento de mandar ao Papa e ao meu Bispo essa proposta, que nasceu numa reunião da Democracia Cristã de Coimbra, e em que me ocorreu que isto podia ser uma coisa que nascesse pensamento português. Eu espero que a isto ainda seja possível. Gostava de o ver. Sei muito bem que não terei anos de vida para o ver. Mas acho, como eu uma vez fui forçado a pensar pela pergunta de um jornalista: o que é que se arrepende do que fez na vida? Eu disse-lhe: não, eu me arrependo é do que não fiz. E penso que a minha geração, aquilo que tem de perguntar a si própria, é o que é que não fez para que a geração que se segue não tenha que sofrer o peso da circunstância que nós já vemos e que, em grande parte, resulta, provavelmente, da nossa ambição. Omitimos-nos. A herança é esta. Essa responsabilidade não a podemos omitir. E, portanto, que Deus nos perdoe. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Sr. Professor, pela sua comunicação. Nós temos aqui depois o texto preparado. Diz o Sr. Professor que não diz bem as mesmas coisas, portanto, assim ficamos com uma riqueza em duplicado. Tínhamos agora ainda previsto, e temos tempo, algum diálogo, algumas perguntas, algumas reações àquilo que foi dito. Porventura, se quisermos continuar neste mesmo registro que foi apresentado pelo Sr. Professor, ou então podemos procurar trazer também um pouco para aquilo que é o nosso contexto do padre, irmão e pastor, o modo como vê a Igreja, o modo como vê o sacerdócio, o modo como vê como é que podemos realizar estes objetivos que nos delineou no tempo presente, inclusive nós, quer dizer, podemos então estar livres e à vontade para lhe dirigir as perguntas que ele estará disponível depois para responder.
Uma breve questão. O Sr. Professor disse que tem que haver uma luta para pôr valores onde se instalou o mercado, não é? Eu queria pedir-lhe que especificasse um pouco mais este onde, que sítios são. É preciso pôr valores onde se instalou o mercado. Mas que sítios, mais especificamente, quais são esses sítios onde o mercado deitou fora os valores? Bom, eu acho que todos os nossos empresários que não têm peso de consciência percebem perfeitamente quando se diz: eu preciso que o mercado de valores, que o crédito dos valores não seja substituído pelo crédito de mercado, mas isto significa que eu quero crédito de mercado com valores. E vou dar um exemplo que exatamente julgo que torna evidentíssima a razão. É o que está a passar no Mediterrâneo. Eles não atravessam o Mediterrâneo de graça. Pagam. Há empresas que organizam. São empresários. Não creio que tenham quaisquer valores em vista do ponto de vista humano. E que lhes importe muito que o barco não chegue a nenhum destino que não seja a sepultura no Mediterrâneo. É isto que é necessário assumir. Eu acho que não há nenhuma dúvida que as 300 mil crianças que as estatísticas indicam que estão em combate, que do Cabo ao Caio isto se aplica completamente, estão em combate por toda a parte. O Sudão morreram 500 mil cristãos, por exemplo. Que esta gente possa fazer isto, porque o crédito do mercado põe de lado o crédito dos valores. É só isto. É simples. E não julgo que seja incompatível, pelo contrário. Até por vezes escreve-se. Chama-se direito. E, como disse há pouco, uma das coisas graves que está a acontecer no nosso tempo é que a memória do bem e do mal e até do conceito de objetivos dos países dura mais tempo do que dura aquilo que se escreve, do que se chama lei. Eu dou-lhe um exemplo, neste aspecto mais vasto do que o mercado, que é o discurso do presidente da Rússia. Como sabe, nós cristãos estamos divididos, desde Trento, que ficámos católicos, protestantes e ortodoxos. Eu ainda estive na Rússia no tempo do sovietismo e visitei a casa do patriarca ortodoxo russo. O regime era soviético, mas eles tinham uma escola à distância de 5.000 alunos. E depois da queda do regime até foram acusados de serem cúmplices do regime soviético. Eu visitei a Catedral Vermelha, na Praça Vermelha, em Moscou, e estavam a ocorrer uns 4 ou 5 serviços funerários. Porquê é que eles ainda faziam isto? Porque quando os turcos chegaram às portas de Viena e o nosso grande imperador Carlos V teve que lhes pagar tributo para eles pararem, passou a pagar tributo ao grande imperador, a Igreja Russa disse o seguinte: o primeiro império caiu, que era Roma, o segundo império caiu, que era Constantinopla, o terceiro império nunca cairá. O regime soviético caiu, mas o Sr. Putin faz um discurso ao mundo que dá a impressão que os governos ocidentais leem, mas em segredo, num ambiente a respeito do qual alunos meus da Católica me perguntaram
o que é que o senhor acha do discurso do Sr. Putin? Eu disse, eu sobre o discurso não faço grandes comentários, mas sobre a fotografia faço. Ele fez um discurso sob a águia bicéfala, rodeado de generais rigorosamente fardados e medalhados, e dizendo: a minha fronteira de interesses é superior à fronteira geográfica. A memória de império dura mais do que a memória dos tratados. Um dos defeitos da Europa, a meu ver, é que não tem conceito estratégico. Primeiro fez o Tratado de Lisboa, andámos aqui todos contentes com o Tratado de Lisboa, mas depois começaram a fazer acordos à volta do tratado sobre união monetária e equilíbrios orçamentais, etc., que ninguém perguntou pelo voto da gente. Quem é que está realmente a governar a Europa? Eu julgo que é a Sra. Merkel. Mas a memória do país dela é que tinha um império que foi desfeito pela intervenção do Sr. Wilson, americano. A memória dura mais tempo do que os tratados. Bom, na Rússia dura mais tempo que os tratados, etc. Um dos defeitos em Portugal é que o nosso sistema de ensino está a ver se consegue que a memória seja mais pequena que os tratados. E isso é que é terrível. Eu devo dizer que, só para exemplo, a uma rapariga das minhas grandes relações, até de parentesco, quando foi declarado santo o Dom Nuno Álvares Pereira, aconteceu perguntar: o que é que achas desta finalmente declaração de santidade de Dom Nuno Álvares Pereira? E ela disse-me assim: mas eu não sei quem é o Nuno Álvares Pereira. Ela já tinha um curso superior, andava num curso superior. Eu perguntei: que nota é que tiveste a história no liceu? 18! Teve 18. Mas não aprendeu quem era o Nuno Álvares Pereira. Acho que um dos defeitos do ensino português é este. E um defeito no mundo é que a Carta das Nações Unidas é posta de lado. O senhor não vê convocar o Conselho de Segurança, não vê convocar o Conselho Económico e Social, não vê isso. E parece que estão todos em pousio. E quando se chega ao regionalismo que é a Europa, aos portugueses, o que lhe dizem, onde sabem que a Comissão Europeia, o Regulamento Europeu, alguém lhe fala na CPLP, aos estudantes, alguém lhe fala na plataforma continental, aos estudantes, alguém lhes fala na importância da língua portuguesa, que é uma das 8 línguas do site das Nações Unidas. Não, isso não faz parte do programa de nenhum partido. E é por isso que a sociedade civil se abstém tanto das votações, que o amor europeu está a cair, que os partidos reacionários estão à procura de outro futuro, de outra liberdade, e os grandes países ameaçados de dissolução, incluindo a Espanha vizinha, para nós não será brincadeira se ela se desfizer, deve ser péssimo. Em suma, é por estas razões que eu digo que o credo do mercado não pode substituir o credo dos valores. É preciso pôr o credo dos valores a corrigir e a estabelecer disciplina para o mercado. E isto tornará a atividade criativa, comercial, industrial, mais segura, mais confiável nas leis, mais confiável nos governos, porque sem isso também a iniciativa privada séria não trabalha como deve ser. Muito obrigado. Algumas outras questões? Fazem favor. O Sr. Doutor iniciou a sua intervenção denunciando a falta de autenticidade dos indivíduos e das instituições. Eu perguntaria, a ser assim,
O mundo hoje está numa involução, o mundo hoje está, portanto, numa regressão, ou não será que muitas vezes nós nos deixamos também afetar, particularmente pela comunicação social, que fabrica as notícias, fabrica os factos, enfim, e portanto, hoje o mundo é global, os acontecimentos são globais, tudo se sabe, tudo se conhece, será de facto, portanto, a humanidade que está numa regressão, ou será de facto que nós talvez não saibamos caracterizar bem os acontecimentos e generalizarmos aquilo que podem ser situações pontuais daqui ou daquela. Não sei se me deixa entender. Bom, há alguns livros de referência curiosos que eu me lembro, como por exemplo é o do Renan. A loucura da colonização, la folie de la colonização. Eles previram. O Conte achava que havia de desaparecer a missa. Nós tínhamos a sociedade cientificamente organizada e pronto. E de facto, o desenvolvimento da ciência e da técnica não é feito sem cuidados morais, mas a aplicação é. A aplicação é feita constantemente sem cuidados morais. A tal regra de que os pobres morrem mais cedo está em vigor. E a ciência médica avança todos os dias. E os lucros da indústria farmacêutica também. Mas os pobres continuam a morrer mais cedo. Bom, por outro lado, as ideias institucionais muitas vezes decaem porque as instituições também morrem, como os homens. Só que nós, para as instituições, temos remédio para que isto não aconteça, morrer, e para os homens não. Temos que desaparecer. Estamos já cientes disso, somos informados disso, não há problema sobre isso. Mas o que é uma instituição? Eu sou muito sensível a isso, porque tinha um professor na Faculdade de Direito que tratava muito disso, e fica para toda a vida marcado por isso. É uma ideia de obra ou de empresa que dura através das gerações. E tradição significa passar de mão em mão, passar de geração em geração. É por isso que eu digo que a nossa geração viva o que tem que perguntar é o que é que não fez para que o legado deixado seja aquele que nós conhecemos hoje. Omitimos a defesa das instituições, porque as instituições são elas que garantem o respeito pela dignidade de cada homem. E qual é a importância desse valor? É que cada homem é um fenómeno que não se repete na história da humanidade. E a instituição dura através das instituições. É por isso que o Estado, muitas vezes, combate as instituições. O senhor ainda hoje, se ler os jornais de hoje, vai ver o conflito em que a Justiça está neste momento com a campanha eleitoral. As instituições são fundamentais, porque são as instituições a única proximidade de eternidade possível dos homens. A que as ideias durem, a cultura dure e os valores durem. É isso, por isso eu digo, sustento e aceito que erradamente, como tudo que a gente pensa, que a sociedade civil não é só constituída por indivíduos. É indivíduos e instituições. As instituições também são parte da sociedade civil. É o que eu posso lhe dizer sobre isto. Muito obrigado por este momento que nos deu. De facto, temos muito gosto de o ouvir, a sua clarividência, a sua partilha, os seus pontos de vista. Foi um grande privilégio tê-lo aqui no Simpósio do Clero. Prometemos que depois
Padre Emanuel, devemos fazer chegar a conferência escrita do Obrossor, provavelmente através dos delegados diocesanos, para depois se fazerem chegar aos sacerdotes, assim como porventura outros textos que ficaram, porque teremos muito gosto em revisitar aquilo que disse e aquilo que porventura que não disse noutras circunstâncias e na leitura. Muito obrigado, continuamos sempre a contar consigo. Muito obrigado.